Você sabia que o tempo que o servidor público passou trabalhando em condições expostas a agentes nocivos pode contar mais no tempo da sua aposentadoria do que o período trabalhado em tempo comum? Hoje vamos falar de uma decisão crucial na aposentadoria dos servidores públicos, o tema 942 do STF, que determinou que os servidores públicos também podem ter a contagem diferenciada, fazendo a conversão do tempo em condições especiais para tempo comum, assim como acontece no regime geral de previdência social. Essa decisão impacta milhares de servidores e pode garantir uma aposentadoria mais justa ao seu cliente. Então, se você quer entender como essa decisão vai impactar na aposentadoria do seu cliente e como vai ficar o cálculo da aposentadoria do seu cliente, fica com a gente até o final. Mas antes, inscreva-se no canal e já deixe seu like para ficar por dentro de tudo do mundo jurídico. Então, o primeiro ponto é: qual é o impacto que o tema 942 do STF tem em ações tanto em trâmites quanto em ações que você vai ajuizar? O tema 942 do STF, então, determinou que os servidores públicos expostos a agentes nocivos têm direito à contagem do tempo especial com a conversão em tempo comum, assim como é determinado também pelo regime geral de previdência social. Isso vai impactar aqueles servidores públicos que trabalham e estão expostos a agentes nocivos, tanto biológicos, quanto físicos, quanto químicos. A princípio, existia essa discussão se também seriam aplicados aos servidores públicos as mesmas regras dos trabalhadores do regime geral de previdência social. Esse tema ganhou repercussão geral e já teve o julgamento, e foi uma vitória para os servidores públicos, porque os servidores públicos que são vinculados ao regime geral de previdência social passam a ter direito, então, a essa conversão desse período e a essa contagem diferenciada. Essa decisão também determinou 2 pontos para que isso aconteça. Ou seja, é possível a conversão do período especial em comum somente até a emenda 103 de 2019, que é a famosa reforma previdenciária. Após a emenda 103 de 2019, o legislador deu autonomia aos entes federativos e aos municípios para fazerem as próprias reformas da Previdência Social, desde que seguindo ali a nossa Constituição Federal. Então vamos fazer um resumo aqui. A emenda constitucional 103 de 2019 determinou que, até a data da emenda, é possível que os servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência social façam a conversão do período especial em comum. E após a emenda constitucional 103 de 2019, que os servidores vinculados ao regime próprio de previdência estadual e municipal aguardem que os entes façam as respectivas reformas. Aí você pode estar se perguntando, mas afinal, quem é o cliente dessa ação? Onde eu consigo encontrar um cliente para ajuizar esses tipos de ações? E a resposta é: são todos aqueles servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, que trabalham expostos a agentes nocivos, sejam eles físicos, químicos ou biológicos. Agora, vamos analisar casos concretos que aconteceram com servidores públicos e que o tema 942 do STF foram aplicados. Vamos lá? Jonathan é servidor público estadual vinculado ao regime próprio de previdência social do estado de São Paulo. Jonathan trabalha vinculado ao SPPrev desde 1999 como técnico de raio-x. Ou seja, teria direito ali à conversão de todo esse período especial em comum para fins de aposentadoria. O que acontece é que Jonathan fez o requerimento administrativo perante a SPPrev e a justificativa administrativa foi pelo indeferimento da aposentadoria pelo fato de não poder converter esse período aos servidores vinculados ao regime próprio de previdência. Argumentou que isso seria apenas para os trabalhadores vinculados ao regime geral de previdência social. Jonathan buscou um advogado previdenciarista para ajuizar uma ação contra o indeferimento administrativo. A primeira questão foi que não havia o laudo do ambiente técnico e nem o PPP do local onde o Jonathan exercia ali as suas atividades. Por isso, o juiz determinou uma perícia no local de trabalho para avaliar as condições ambientais. E o laudo pericial foi concluído
conclusivo pela insalubridade no local de trabalho. Ou seja, o perito concluiu que Jonathan teria direito, assim, à contagem desse período como período especial. Na sequência, o juiz proferiu a sentença e julgou procedente o pedido de conversão do período especial em comum diante do tema 942 do STF. A SPPrev ainda tentou recorrer da decisão, mas o acórdão manteve a decisão de primeiro grau. Vamos colocar aqui na tela o trecho da ementa. Servidor público estadual, direito à conversão do período trabalhado em condições insalubres em tempo comum com acréscimo legal. Tema 942 do STF. Ou seja, estamos vendo aqui casos concretos em que há aplicação do tema 942 do STF e como os entendimentos estão sendo fixados a partir do julgamento desse tema. Mas aí você pode estar se questionando, mas como eu vou saber se já é o momento de eu pedir ou não a aposentadoria do meu cliente, que é servidor público vinculado ao regime próprio de previdência, ou saber se é o momento ou não de eu pedir a conversão desse período especial em período comum? E aí é que eu tenho a dica do CJ. No CJ você consegue lançar aqui, como eu estou mostrando, o período, a data de início e data fim do seu cliente e o tipo de períodos, né? Se é o período comum, especial, 25, 20 ou 15 e salvar. E depois consegue também fazer a importação aí dos salários do seu cliente para avançar para o resultado e no resultado já ter a previsão ali se seu cliente tem ou não direito à aposentadoria, qual é a espécie de aposentadoria que o seu cliente tem direito e qual vai ser a renda mensal inicial do seu cliente. Então aqui a gente olha que no nosso caso o CJ mostrou as espécies de benefícios de aposentadoria aqui que o cliente teria ali o direito e aí eu já consigo avaliar se esse é o momento ou não de eu pedir essa aposentadoria. Um outro detalhe muito importante em relação aos honorários. Os honorários para ações judiciais de aposentadoria especial sempre são bastante vantajosos, ainda mais quando trata-se de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência social, que costumam muitas vezes ter remunerações superiores aos trabalhadores do regime geral de previdência social. Aqui, se você estiver na dúvida na hora de cobrar, os clientes separam entre os honorários sucumbenciais e os honorários contratuais, lembrando sempre de usar a tabela da ordem da sua região. Os honorários sucumbenciais vão seguir o CPC e os honorários contratuais podem ser estipulados ali com o seu cliente. Então, costuma-se cobrar até 30% sobre o êxito, ou seja, em uma ação de R$100 mil, R$30 mil seriam ali de honorários. Viu como é vantajosa essa ação? Por isso da importância de sempre ter um bom contrato de honorários e também de lembrar sempre de deixar a cláusula de destaque dos honorários para, quando a ação finalizar, você já conseguir pedir ao juiz que os honorários sejam destacados ali do valor principal para o recebimento. Então, depois de ver tudo sobre esse tema, ver um caso concreto, como fazer o cálculo no CJ e como estipular os honorários, vamos falar dos principais erros em relação a essa ação. Então, são eles: não realizar os cálculos antes de ajuizar a ação, não fazer o pedido da conversão do tempo especial em tempo comum e não pedir na ação o direito a outras espécies de aposentadoria e apenas aposentadoria especial. Porque caso seu cliente não tenha direito à aposentadoria especial, pode ser que com a conversão do período ele atinja os requisitos necessários para as outras espécies de benefício. E aí, conseguiu entender um pouquinho mais sobre o tema 942 do STF? Deixe seu like e inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos jurídicos dentro do mundo previdenciário. Obrigada e até a próxima!